Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Caracteres da Perfeição, com o palestrante, Moroni, ocorrida no dia 4 de agosto de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Esse comando, orai pelos inimigos, eu sempre me pego, viu, gente, assim, vai orar, né, daí você pede, em segundo lugar você pede de novo, em terceiro lugar talvez você peça de novo, para quem? Para mim. Dificilmente às vezes lembra orai pelo outro, talvez estamos aprendendo a fazer isso, quem dirá ainda orar pelo inimigo, pelo aquele que nos é bem saliente, adverso, perseguindo e outros, para ver a profundidade, então, de um dos caracteres da perfeição que Jesus está nos ensinando. Bom, Jesus, nesse ponto, ele dá uma lei, né? Ele vai salientar isso. Ele tem uma ligação nas palavras de Jesus, um encadeamento. Uma coisa está levando a outra. Eu denominei aqui que Jesus dá a lei. Jesus ele reforça a lei. É o Pai dos céus, né, para serdes filhos de vosso Pai que estás no céu. Para a gente fazer parte, então, dessa pleiade de espíritos, né, de Deus Pai, que vai, nós aqui na Terra, no momento atual, fazer a regeneração. O qual faz nascer o sol sobre bons e maus, a chuva sobre justos e injustos. Jesus está dizendo que Deus beneficia a todos, ele possibilita as condições. De novo, gente, assim, um exercício comigo mesmo, né? Assim, gente, o que eu faria com o inimigo, com o adverso? Jesus é amplo, Jesus é magnânimo, né? É o sol, a chuva para todos, né? Todos tendo a chance. Como é que a gente diz? A gente massa o inimigo, né? Se você puder, você não dá chance nenhuma. Até dentro da casa espírita, não convida mais para trabalho nenhum. Aquele me contestou. Não sei se vai falar de novo. Então, são pequenas coisas que essa passagem de Jesus nos faz, assim, pensar muito do que seja a perfeição, né? Muito bem. Kardec vai fazer um comentário. Então, é aquela parte didática do Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec coloca a lição de Jesus e depois ele comenta, né? Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, está a máxima. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Ele vai alertar que, tomado ao pé da letra, a gente ser perfeito na absolutez de Deus, nós não conseguimos. Então, claro, nós, criaturas, nessa fé raciocinada que a doutrina nos leva, a gente é uma perfeição não absoluta. A gente é relativa. Jamais atingiremos, né, a perfeição divina. Mas o nosso caminho objetivo é, sim, a perfeição. Mas, para o final, a gente vai encerrar lá com algumas reflexões sobre o que seja essa perfeição, com base em questões do Livro dos Espíritos, né? Kardec vai alertar ainda. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Vamos fazer a pergunta de novo, queridos? Vamos. Mas em que consiste essa perfeição? E aí Kardec coloca a resposta de Jesus.
amai os inimigos, orai por aqueles que perseguem e caluniam. Vamos lá. A natureza, a gente diz no movimento espírita, né, um ditado que ela não dá saltos. Como é que eu vou treinar o espírito para fazer isso? Então eu tenho que pôr uma certa disciplina, né? Como é que vai ser, talvez, a minha primeira oração para alguém que me persegue, ou, sei lá, dentro até dos meus milindres, acho que alguém persegue. Tem muito disso, né? Às vezes a pessoa falou alguma coisa, não tem intenções maiores, mas a gente lá com as suas sensibilidades e outras coisas, a gente se milindra com algumas situações. E aí não temos a perfeição ainda, né, para entender como que serão as orações. É claro que vai ser uma oração, às vezes, até meio mecânica, até meio duvidosa dentro do meu ser, da minha mente. Eu ainda vou pôr a imagem daquele irmão adverso e ainda vai dar energias, né, digamos assim, não positivas na oração. Outro ditado, né? Esse foi de Emmanuel para Chico, encarando assim muitas coisas nesse sentido da disciplina. Chico é convidado a fazer os livros, a trabalhar com Emmanuel, e ele vai perguntar, né, o que ele precisa. Emmanuel é muito claro, né? Diz 3 coisas. A primeira, Emmanuel, disciplina. A segunda, também é disciplina. E a terceira também é disciplina. Então, a disciplina, né, das orações, se a gente ainda hoje faz primeiro pedir, segundo pedir, terceiro pedir, quarto, talvez entre outra coisa, opa, se demora, a gente coloca lá, nossa, sabe aquela pessoa, quantos anos faz o parente aquele que deu o atrito? 20 anos, a gente lembra, começa a ter a disciplina dessa oração, talvez nós vamos nos desprendendo, como essas questões 800 e pouco que a gente vai ver aqui, e sem demora está numa prática. Muito bem, gente. Nós destacamos uma questão, a 627, do Livro dos Espíritos, dentro do Caracteres da Perfeição, que é o tema, para nós nos localizarmos também nos estudos de Jesus. O Paulo falando ali no início, pelo que eu entendi, a casa parece que tem um estudo bíblico. Está aqui o querido irmão Maurício participando, nós fazemos parte de um grupo, né, do estudo do Evangelho Rede Vivo, lançado pela Federação Espírita Brasileira e a Federação Espírita do Distrito Federal também, né, nessa programação, né, de levar o Evangelho a todos. Estamos estudando o quanto a gente está aprendendo e interpretando Jesus. Jesus não diz uma palavra fora do contexto sem objetivo. Orai pelos, né? Amai-os. Então, sempre tem o comando, sempre tem a orientação. Kardec vai fazer a questão 627. Uma questão interessante que já ouvi até pelo movimento espírita, né? Porque certos estudos. Kardec pergunta, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Porque nós podemos entender, talvez, que pelas lições mais do escrito seco, dos textos evangélicos, não precisaríamos mais adentrar em outros estudos. Aí vem o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar da missão dos espíritas. Nós vamos ouvir de um codificador, né, auxiliado pela espiritualidade maior, que o primeiro mandamento é assim, amai-vos. Mas o segundo é instruí-vos. E nós estamos falando aqui de perfeição, então nós estamos falando de uma escala ascendente do espírito. E nós necessitamos, então, evoluir. E evoluir, Deus, na sua sabedoria,
derramou, né, pela sua misericórdia, muitos missionários na terra. E a espiritualidade, aquele consolador prometido, ele nos chega pelas mãos do Espiritismo. Ele nos vem e nós acreditamos, eu sou crente, né, assim, até poderia dizer, talvez meio cego nisso, de que é a doutrina espírita que nos traz mesmo o consolo, ela que veio nos ensinar tudo. E a espiritualidade, então, responde nessa questão 627, por que mais estudos, né? É a explicação. Jesus empregava a miúde, naquela época, a sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Mais abaixo diz, o ensino dos espíritos tem que ser claro, sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Então, a necessidade do estudo das palavras, do contexto todo, né, de como viveu Jesus e como ele nos trouxe a mensagem. Qual era o contexto da época? Às vezes a gente diz assim, né? Aqueles espíritos lá da época não tinham as condições de... Queridos, vamos raciocinar um pouquinho, até pela história de Camilo Castelo Branco, o autor do livro Memórias de um Suicida, que ele vai descrever no livro que ele viveu à época. Inclusive, ele estava no julgamento de Jesus. Bem provável, muitos de nós, passamos as épocas. Então, aqueles espíritos da época lá, que Jesus teve que historiar nas alegorias, nas palavras, nas parábolas, muitos de nós, talvez, né, até passamos. Não tínhamos condições maduras ainda de entender. A elevação do espírito vai nos dando as condições de nós estar aqui, né? Vamos agradecer de novo, graças a Deus, interpretando essas lições. A outra questão destacada dentro de caracteres da perfeição é nos perguntarmos assim, né? O que não é perfeito? E aí a gente se socorre na codificação. É a questão 913. Kardec pergunta assim, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? O que quer dizer radical? Uma das questões, uma das bases dessa palavra, aquilo que está lá dentro. Está preso na nossa essência. É essência mesmo, né? A gente até, com certa educação, com certa, assim, máscara perante alguns, nossa, naquele educado, assim, lá sem demora, assim, a essência brota, né? É só alguém nos atravessar na frente, né, dar uma cortada no trânsito, já brota uma certa essência, né? Então ainda o espírito não é de todo preparado, aquilo vai florar, né? A espiritualidade responde, qual é desse vício que pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Aí eu fiquei assim, por que a espiritualidade diz temo ditos muitas vezes? É que a questão 913, né? O livro dos Espíritos tem 1019. Se a gente for pelas questões anteriores, várias questões a espiritualidade já chamou atenção para o egoísmo. Então eles vão reforçar. Temo-lo dito muitas vezes. Faltam 106 questões, gente, para o final do livro. Eu fiz a conta aqui, está anotado, por isso que eu falo. Então faltam 106 questões. Então já bateram muito, né, dizendo que é o egoísmo, né? Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Bom, temos que parar então
né, dentro da nossa escala espiritual, perseguindo, né, o objetivo da perfeição, que esse dito egoísmo nos puxa para baixo muitas vezes. O egoísmo, então, é aquelas razões exageradas que colocamos à frente de muitas escolhas, de muitas situações da nossa vida, nessa vida corrida material que temos. São os cargos, são as pequenas coisas como a fila, são as coisas assim, pequeninhas até dentro de casa e assim por diante. O que eu quero tratar aqui, gente, na questão 895. Me parece assim, liga a 913 do egoísmo com a 895. O que ela vai pedir aqui? O que Kardec vai salientar aqui na questão? A questão é sensacional no meu ponto de vista. Assim. Postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Vamos resumir. Pega aqui Nilo Moroni, aqui, esse ser, essa individualização de Deus, né? Tira os defeitos aqui de meu. Depois afasta os vícios. Ok. Kardec quer saber, tem ainda alguma característica da imperfeição? Quando eu comecei a estudar essa questão, primeiras vezes assim, eu digo, eu acho que limpou o ser, né? Tá limpinho. Tirou defeitos e vícios. Aí Kardec ouve o seguinte e a espiritualidade vai falar. O interesse pessoal. Gente, tem mais coisas nessa profundeza do ser espiritual, esse complexo espiritual que nós somos. Não basta, então, nos desfazermos de alguns defeitos e de alguns vícios. É necessário analisar o íntimo, porque nós temos interesse pessoal. Aí, o que é o interesse pessoal? Vamos dar um exemplo. Eu sei, antigamente abria o jornal para ler classificado, né? Hoje a gente abre a internet. Então a internet está lá com todas as informações. Mas vamos lá, a gente abre o jornal, a internet e eu descubro o que a gente chama de barbada, né? Alguém está anunciando um carro a preço vil. O carro vale 30 e alguém anunciou por 10. Hoje tem muita fraude, né? Por aí tem que cuidar. Mas afinal alguém anunciou. Nossa, opa, aquilo me chama interesse porque está na hora talvez de eu trocar o carro. Aí eu saio no portão de casa para me dirigir, afinal, ao local lá E eu encontro uma pessoa, um vizinho, um amigo. Ele me olha e diz assim, sube de uma barbada. Parece que tem anunciado um carro 3 vezes do valor. Eu estou precisando trocar de carro. Vizinho, por acaso o senhor não sabe onde é? O que eu faço perante aquela situação? Talvez não aflore nenhum vício meu, nenhum defeito. Mas eu tenho um interesse pessoal enorme no bem que está anunciado. Será que eu digo para o vizinho onde é? Ô, meu camarada, estou indo para o mesmo lugar, vamos junto? Ou a gente simplesmente, com interesse pessoal aflorado, a gente diz, não sei. Aí eu contei essa história num grupo de jovens e eles disseram assim, tio, conta uma de jovem, né? Essa aí não... Aí me veio inspiração, gente, que depois até fiquei um pouco preocupado. Eu digo, tá bom, então a juventude vai sair para balada, né? Não é assim que vocês falam? E aí, um não sabe direito onde é a balada e o outro sabe. E na balada vai estar uma pessoa que interessa
amorosamente para esses dois jovenzinhos. Um chega para o outro e diz: e aí, onde vai ser a balada? Você sabe? E eu tenho um interesse pessoal enorme naquilo. Ele não é material que nem o carro. Ele é amoroso, sentimental. Mas aquela pessoa é concorrente. Eu vou facilitar a vida dele? Gente, essa questão, então, 895, nos leva a perguntar, dentro de uma perfeição que foi Jesus, se ele carregava algum tipo de interesse pessoal. E como que ele demonstraria isso? Aí, rapidamente, para fechar essa questão, uma historinha singela de Chico Xavier, que diz que caminhando rápido pelas ruas de Uberaba para pegar um ônibus, e lá do outro lado da rua ele ouve a voz de uma criança. Tio Chico, oi tio Chico. O tio Chico olha o ônibus que passava somente de 2 em 2 horas para se deslocar para outra cidade, aponta na esquina. O que aquele desinteresse pessoal todo ele faz? Ele corre para o ônibus ou ele atende o chamado da criança? Chico vira, espera a mamãe passar com a criança do outro lado da rua, o ônibus para lá no ponto, né, carrega as pessoas, o menininho chega, o ônibus parte e Chico diz assim: sim, meu filho, o que queres do tio Chico? Ah, tio, só queria lhe dar um abraço. Né? São espíritos assim, desinteressados, espíritos missionários que vieram para nós mostrar esse caminho amoroso, né, das lições de Jesus. A gente inverteu a questão 895 primeiro para 894. A 894, historiando, né, para ganhar um certo tempo aqui, diz assim: tem pessoas totalmente desinteressadas. Kardec pergunta: elas são assim? Da onde que vem essa espontaneidade em ajudar os outros? A espiritualidade responde: eles lutaram outrora e triunfaram. São os velhos guerreiros que costumam triunfar. A espiritualidade usa esse adjetivo, velhos guerreiros, e luta contra as nossas más tendências. Então, esses espíritos não foram agraciados, criados diferentes. Outrora tiveram que lutar para conseguir, né, passar pelas suas mazelas da vida, as expiações que trazemos no nosso espírito solitário em todas as existências e também, né, as provas que Deus Pai nos coloca para evoluirmos. E sim, então, um bom combate contra essas más tendências, como Paulo vai destacar, né, nas suas epístolas lá, que é um bom combate, nós combatermos as nossas más tendências. Ok. Agora nós chegamos num ponto. Porque Jesus, lá em Mateus, no capítulo 5, que a gente leu no início, ele diz que Deus Pai é a perfeição absoluta. Né? Se Deus Pai é a perfeição absoluta, né, vamos explorar ele um pouquinho. Eu já passei em algumas, bem no início assim, do estudo espírita, gente, eu venho de outra doutrina, que às vezes eu achava assim, nossa, a gente mexer com Deus, né? Eu nem entendo Jesus direito, chegar a alçar a Deus, como é que... E aí a gente vai na questão número 1 e depara com a primeira questão do Livro dos Espíritos. Kardec vai trazer as qualidades de Deus, vai trazer a essência divina. Então, a gente deve sim lançar mão dos estudos, da compreensão do que seja Deus. Nós somos suas criaturas, devemos sim entender o Pai Criador, né?
que é Deus? Kardec pergunta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Até a causa primária, até talvez assim dentro do axioma, né, de que não existe efeito sem uma causa, talvez a gente até entenda que esse Criador, a origem. Agora, a primeira informação de que ele é a inteligência suprema, que palavra é essa, inteligência? Por que será que a espiritualidade faz questão de frisar ela primeiro do que seja a causa toda? A questão poderia ter sido respondida, é a causa primária de todas as coisas? Não, é a inteligência suprema. Aí qual é o link que nós vamos fazer nesse Deus perfeito, absoluto, para conosco criaturas? Questão 76 do Livro dos Espíritos, também distribuída pela 23, algumas outras, que vai fazer a referência. Que definição podemos dar dos espíritos? A espiritualidade responde: são os seres inteligentes da criação. Então nós temos a inteligência suprema que criou inteligentes. São os seres inteligentes da criação. Essa inteligência, então, é mecanismo divino. Que coisa linda, né? Nós somos a semelhança, então, de Deus Pai nesse sentido. Essa inteligência suprema criou inteligências. A questão número 3 do Livro dos Espíritos, uma questão assim que a gente não... Kardec vai perguntar, Deus é o infinito? A espiritualidade responde, é tentar explicar a coisa pela mesma coisa, né? Deus é o infinito e muito mais. Como é que é a criação de Deus? Como é que nós somos criados? E isso a humanidade, a maioria não acendeu ainda, né? Nós somos seres inteligentes, criados imortalmente. Porque se fôssemos mortais, talvez Deus falharia na criação. A inteligência absoluta, ele não falha. Então nos criou, né, inteligentes e imortais, para todo sempre essa nossa individualidade. Vamos caminhar, a gente já está lá na frente, né? Antes da mensagem final aqui, queridos, vamos caminhar um pouquinho no seguinte. Como que a gente alça Deus? Kardec vai fazer a questão número 10. Como a gente chega nessa perfeição? Kardec pergunta assim, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Nós podemos chegar lá? Não. Então, não momentaneamente, né? Falta-lhe para isso o sentido. Tem traduções que diz que é um sentido. Né? Se ele é o sentido ou um sentido, falta o sentido para nós. Falta esse sentido, né? Que sentido será que é esse? Então, às vezes, a gente, estudando, tem que ir nas questões anteriores para frente, porque senão a gente fica preocupado. E agora, né? Está faltando um sentido. Que sentido é? Como que a gente faz, né? Aí Kardec vai fazer a próxima questão. Gente, é impressionante o codificador, né? A capacidade dele de fazer umas questões até assim simples na sua forma, mas colocar numa ordem tão exata, né? Tão pedagógica para a gente entender a resposta dos espíritos. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Na 10, Kardec perguntou se a natureza íntima do Deus é compreendida, diz que momentaneamente não, porque nos falta o sentido, um sentido nosso para... Mas depois a gente consegue? O que é esse sentido? Então a gente aprende lá desde o primário os sentidos físicos, né? Os buraquinhos, a professora primária vai dizer.
né? A gente brinca, os olhos, os ouvidos, né? A boca, nariz, o tato, ou pois 5 sentidos. Esse é um sentido, será que ele é físico? Aí Kardec pergunta se um dia vai ser compreendido, eles explicam assim: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. O que é o sentido que nos falta? Pela sua perfeição se aproximará, se houver aproximado de Deus. Então, a perfeição é um sentido que nós temos que desenvolvê-lo. Os registros estudiosos, filosóficos, psicológicos, medicinais e tudo mais que possa o homem, científicos, o homem ainda não caracteriza a perfeição como um dos sentidos, né? Mas nós, espíritas, estamos recebendo uma informação que há um sentido para ser desenvolvido. E aí ele é desenvolvido, ele é construído por nós. É nossa caminhada. Nós temos que construir a perfeição por nós mesmos, com o auxílio de uma gama, né, de amigos, principalmente espirituais, que estão nos trazendo essa perfeição. Queridos, eu preparei aqui dentro do tema, preparei não, né? Copiei na internet, o autor é desconhecido, uma mensagem assim bem singela, mas dentro dessa construção desse sentido da perfeição, essa matéria tão bonita, né, que Jesus nos traz, chama a atenção de olharmos para os inimigos, e a mensagem diz assim: se alguém te procurar, sempre lembrando, estamos num momento de crise, as pessoas precisando de ajuda, né? Se alguém te procurar com frio, é porque você tem o cobertor. Com alegria, é porque você tem o sorriso. Se alguém te procurar com lágrimas, é porque você tem o lenço. Com versos, é porque você tem a música. Com dor, é porque você tem a cura. Se alguém te procurar com fome, é porque você tem o alimento. Com beijos, é porque você tem o mel. Com dúvidas, é porque você tem a fé. Se alguém te procurar com desânimo, é porque você tem o estímulo. Com fantasias, é porque você tem a realidade. Com desespero, é porque você tem a serenidade. Com entusiasmo, é porque você tem o brilho. Se alguém te procurar com segredos, é porque você tem a cumplicidade. Com tumulto, é porque você tem a calma. Com confiança, é porque você tem a força. Com medo, é porque você tem o amor. Ninguém chega até você por acaso. Saiba que você pode até não ser ninguém para este mundo, mas pode ser o mundo para alguém. Essa é a mensagem, então, que trazemos como fechamento do nosso encontro aqui do tema. Eu fico à disposição. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Vamos então orar. Querido Mestre Jesus, recordando aqui, Senhor, a singela história lembrada pelo nosso irmão Moroni, na condição de crianças espirituais que ainda somos, nós queremos nesse instante te chamar-te ao nosso encontro para simplesmente te dizer, Mestre, queremos te dar um abraço. E nesse abraço sentir o teu amor a nos revigorar os espíritos de ânimo, de coragem e fortalecimento da nossa fé e esperança, Senhor, e acima de tudo, disposição
para continuarmos aprendendo, para continuarmos servindo contigo. Nós que levamos tantos milênios, Mestre, para entender a grandeza da tua proposta quando nos trouxesse as boas novas do Evangelho. Agora, abrigados na doutrina consoladora que também nos prometestes, começamos a desabrochar, Senhor, para este entendimento. Começamos a enxergar com mais clareza as verdades espirituais. Por isso, nós queremos, neste abraço espiritual, também devolver a Ti, Mestre, a gratidão nos nossos corações, para que o Teu amor continue permeando as nossas vidas, conduzindo-nos nos nossos desafios da convivência e que possamos buscar no Teu Evangelho as diretrizes de conduta que tanto precisamos, Senhor, para continuar aprendendo e servindo, semeando com o nosso exemplo, permitindo florescer nas nossas ações esses aprendizados. Abençoa, Senhor, a todos nós que aqui nos reunimos, esse grupo pequenino, mas estende também a Tua bênção a toda a humanidade e sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.